Por que eu não me sinto pertencente à família consanguínea? Me sinto bem com eles, estando longe. Não é que não os amo, mas sinto uma diferença muito profunda que às vezes me deixa muito triste. Obrigada e boa noite. Olha, essa questão, ela é uma questão muito frequente da gente se sentir meio que inadaptado. E não é só na família, não é só na família. A gente também sente isso na sociedade em que a gente vive. Nós sentimos isso, às vezes, no ambiente de trabalho que a gente tem. Então, estar, de certa maneira, sentindo essas emoções são situações até esperadas, né? Está aberto o áudio. Então, são até esperadas. Acontece que quando essas situações elas ocorrem na família, chama muito mais atenção, porque a gente se sente pertencente, são nossos pais, são nossos irmãos, e a gente não estar em sintonia com os nossos parentes realmente causa mais estranheza. Mas o que é que a doutrina espírita diz? Que a gente precisa trabalhar isso olhando dois aspectos. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das causas das aflições, diz que existem causas atuais e existem causas anteriores. Então, a gente só pode se remeter ao passado quando, no presente, as circunstâncias não nos apontarem justificativa para isso. Então, se, por exemplo, eu tenho uma família que ela é uma família que desde o início da minha história não foi afetuosa, não me entregou bons sentimentos. Às vezes me criei na casa da minha madrinha, na casa da minha avó, não tive uma proximidade muito grande com meus pais. Então, a gente acaba tendo como consequência um certo esfriamento na relação. Então, a primeira coisa a perceber é se não houve uma relação fria no começo da nossa história. E isso não tem nada a ver com adoção, não é dizer assim, se eu não tenho sentimento de proximidade com os meus parentes é porque eu sou adotivo. Não, isso não tem nada a ver. A adoção não gera estranheza. O que faz a estranheza é a falta de vínculo espiritual. Então, se não tem nenhuma causa no presente, se a gente percebe que, de certa maneira, a nossa família é uma família afetuosa, mas eu não sinto, aí sim a gente pode se remeter ao passado e levantar uma hipótese que a doutrina espírita tem, mas que não pode ser a primeira. É que nós sejamos um espírito estranho no lar que nós estamos. Isso não é incomum, isso acontece, não é com frequência assim tão grande, mas existe sim uma incidência de espíritos que renascem em famílias que não necessariamente a gente tenha um vínculo anterior. E aí a gente vai encontrar algumas obras que justificam essa questão, como, por exemplo, no livro O Drama da Bretanha, onde Andrea de Guzmán renasce numa família que lhe era estranha em função do que fez no passado. Mas ela tem um irmão chamado Victor, que é um vínculo amoroso muito grande e que é o espírito que mantém o elo dela com o ontem em relação ao hoje. Então, na sua família, pode ser que seja do presente, pode ser que seja do passado, mas muito provavelmente você tem alguém ou alguéns na sua família atual que são laços do ontem, fazendo o vínculo do passado com o agora.